começou a dançar, né? Depois houve a cena logo do casamento. Começámos a falar, uma vez que ela foi à piscina, eu fui buscar uma toalha logo para ela, porque eu disse, não, ela deve estar cheia de frio, tenho que lhe dar uma toalha. Fui buscar a toalha, tapei logo, e ela nem sequer tinha nada comigo, dei logo uma toalha. Mais um gesto que eu lhe dei. Depois eu acho que esse foi o 10º dia que a Teresa falou. Da festa. E depois eu dei-lhe... A mim falaram em 8º dia, logo. Caramba. Depois foi o casamento. Um passo importante, neste caso para ela, porque ela era mais acanhada que eu, mas foi um grande passo, foi uma coisa que eu estava nervoso e ela estava nervosa. E foi uma coisa boa da gira, sentámos ali todos, parecia mesmo um casamento, um grande banquete, foi uma cena linda. Depois foi o primeiro beijo, que a gente achou que ia ser assim de fugida e ninguém ia notar, imagina quando é que foi. Quando? Foi quando estavam a fazer tipo os domingos, as galas. As e galas. A gente pensou, durante a gala, tipo, ninguém via, as câmaras estão a ter. E eu chego, logo a seguir, eu digo, beijo, sou eu chamado. E vem a Teresa, que a conversa dele. Já recebi aqui um papelinho, acabei de receber um papelinho de um cameraman muito astuto que nos apanhou a dar um beijo. E eu, o quê? Não diga isso, não dei beijo nenhum. Aquilo foi só um passar. Foi lá um beijo. E agora já estamos mas juntos. não foi um beijo, digo, nem nada, foi só um. Foi tipo. E que câmera meio astuto, foi mesmo. Foi meia boca. E o gajo foi astuto, apanhou-nos. E a Teresa recebeu logo deve ter recebido aqueles papelinhos. Caramba! E a Teresa disse. SOS! Tipo PS, diz só isto. E depois eu vim para aqui contando e ela. Eu não acredito. E nós dormimos juntos e não aconteceu nada. No dia do casamento. Sim. Separar, ela de um lado e do outro. E ela diz que essa noite foi bué da fixe para ela, porque eu nem sequer lhe toquei, nem sequer tentei nada. Porque podia ter tentado, já que estávamos a aproveitar. E comemos os morangos um lado do outro. E eu quis lhe dar um morango à boca, ela não aceitou e eu não insisti. Lembras-te? Nem sequer demos morangos nem nada à boca. Penso eu. Não deves? Acho que não. Pronto. Eu é que te disse, dá-me um morango à boca. Ou querias dar. E eu queria dar e tu não aceitaste. Não quero dar nada disto. Depois, eu ia sempre lá meia horinha, lembras-te? Meia horinha. E o segundo beijo a sério, os beijos mesmo a sério, foi ali dentro, no escuro, sem ninguém saber. E sempre era a minha meia horinha, vinha para aqui falar com o Jeff, ficava aqui a noite inteira e ia dormir para o pé do Cláudio. E deitava-me bem, foi mesmo bacana. Estava mesmo a sentir a cena, tipo, e depois aos poucos, e depois foi numa festa também que começámos a beijar-nos e para a frente de toda a gente. Qual? Do amor? Não sei, mas acho que foi nas festas. Vocês estavam a dançar? Acho que foi na festa do amor, ou a cena que a gente andava. Ou a festa da Havaiana. Não, da Havaiana já foi muita gente, estava no Cláudio. Ou é capaz de ter sido na Havaiana. Não, na Havaiana já tu estavas, já lembro já de estar a dançar. Já estavam. Foi numa festa antes, que a gente começou a ir aos beijos e dizia, olha, o que é que ia então? Feliz. Se gostamos, olha, se gostamos, estamos. E ela, tipo, ainda não sabíamos se era mesmo gostar, ela própria não sabia se era gostar, eu já sabia que gostava dela, mas ela ainda não sabia se... Ou então não dizia, lá está, não dizia porque era acanhada. Não, tipo, foi. Eu já gosto... Foi logo uma empatia diferente. E lá está, olha agora a cena. Só que a o diferença rebelde, é que tu tens o coração na boca. Eu tenho o coração lá no fundo. Dizem, com a menina que não... Tadinha. Que era mais tranquila. É a sonsinha. Completamente. Nós somos as duas sonsinhas. São brinde às sonsas. Mas está a ver, e pá, e agora, o que tu um dia poderemos te contar de antes, tu vais dizer como é que é possível. Mesmo. E tu ainda não sabes a outra, como é que é possível. A outra? Não posso dizer. Senão isso não posso, vai contra um dos mandamentos. Não posso. Falamos lá fora. Mas e agora tem sido tipo tudo assim, tipo, quando nos chateamos, a cena é mesmo essa, quando nos chateamos os dois, é sempre através dos outros. Porque ele tem atitudes que não gosto que tenha. Sim. E não é com ela, porque não ele está chateado. E está chateado. Faz isso a ti. Eu não, ela continua a ser. Que era, tipo, nós temos cenas, tipo, a vocês cena retribuem um ao outro e é coisas ali, lá fora. Quando a gente fora de vocês. Ali, temos um beijo que é a praxe. Sentamos ali nos bancos, um beijinho de praxe. Tipo, quando nos junta na sala, temos que sentar um ao lado do outro e temos que dar um beijinho. Pronto, isso é uma praxe. Quando almoçamos, a perna dela tem que estar por cima da minha. Quando acordamos ali, ela tem que dizer bom dia e eu mordia se eu deixasse. Estás a ver? Tipo cenas assim, tipo, temos essas cenas e nunca é por nós porque nunca falhámos nisso. Só falhamos às segundas-feiras, mas esta segunda-feira conseguimos. A gente chateava sempre às segundas, que era sempre
2 segundas seguidas. Era sempre depois de alguém sair, que eu falava ali mais ríspido, ela não gostava, chateávamos-nos e pumba. Ou a segunda-feira do Wilson, foi o Wilson que tentou, viu que a Sandra saiu, pronto, está caminho aberto, vamos começar agora a puxar as águas. Tudo está ligado, tudo está ligado. E eu chateei-me com isso uma vez e a outra segunda não me lembro o que é que eu me chateei. A outra segunda, eu não me lembro o que é que chateei com a outra segunda foi uma segunda, não foi 2 segundas seguidas. Não. Foi durante a semana. Não, e a outra segunda foi a missão. Foi na terça-feira, foi a autonomiação. Foi essa segunda-feira que eu não lhe podia tocar, não podia fazer nada. Coisas sempre de fora mesmo. Foi. Mas a vez que me custou mais chatear com ela foi esta vez do Wilson, porque a Vanessa ali disse-me coisas que para ela estavam certas e que eu não lhe podia estar a dizer, não lhe podia estar a abrir os olhos em relação ao que ia se passar. Percebes? Porque ela uma vez não me abriu os olhos em relação à Alexandra. Disse-me, um dia vais entender. E eu não percebia. E se ela não me abriu os olhos, eu achei que também não lhe devia. Ela tinha que abrir os olhos por ela própria em relação ao que o Wilson estava a fazer. E depois, claro, um dia ou 2 dias a seguir, na terça-feira, foi na segunda que eu me chateei. Depois ficámos um bocadinho bem. Mas na terça-feira estalou a bomba da Petra. E ela disse, desculpa. E ela disse ali coisas que nem precisava de me contar, mas pronto, contou e agora já sabemos, nem precisava dizer. E agora tem sentido, a partir do momento que o Wilson me chamou tem de falsa, sentido, é porque quando ele falou comigo, tipo, querer-me bem disse, e tudo, não teve sentido para ele. E olha outra cena. Só para não nomear. E depois ela estava completamente, achava que eu era a pior pessoa do mundo. Ela estava mesmo lixada comigo, tanto que era a Tatiana, vê lá, era a Tatiana que lhe estava a dizer tudo o que eu sentia, que eu não podia falar. E ali eu tive que pedir desculpa ao Wilson. E eu, quando fui pedir desculpa ao Wilson à frente dela para tentar recuperá-la e tentar fazer um gesto bom, estava a fazer um gesto bom, uma pessoa que eu sabia o que é que estava a fazer de maldade, e chorei a pedir desculpa ao Wilson. E a Tatiana foi a única que viu. Eu, quando estava a pedir desculpa, disse Wilson, eu estava a dizer, Wilson, olha, peço desculpa, não é nada contra ti, apenas são ciúmes, mas era qualquer outro. Mas não eram ciúmes apenas. Eu já tinha percebido a jogada toda dele. E eu comecei a chorar e vim para aqui. E assim, porque esta mão estava assim e estava-lhe a pedir desculpa assim. E eu comecei a chorar e a Tatiana veio para aqui e disse, tipo, estás bem? Eu disse, estou, está tranquilo. E ela, com a cena da desculpa ao Wilson, pensou, olha, pelo menos ele já admitiu que errou nos ciúmes. Mas não era os ciúmes só. Estás a ver? E eu comecei a chorar por estar a pedir desculpa a uma pessoa que nem merece. Eu fiz essa noção quando a terça. Porquê? Porque eu senti ciúmes. Porque na terça-feira a seguir ele disse que eu era o maior jogador aqui e chamou-nos falso e que éramos os 5. Mesmo. E eu é que estava errado. Na segunda-feira, quando vi aquilo, quando vi ela tentar. Porque ele só aproximou 2 vezes da Vanessa. Foi uma vez para tentar me tocar, que estava a tocar na pessoa que eu mais gosto. E estava a tentar desvendar o meu segredo, estava a dizer ela que eu era um gangster, que eu tinha ateado o fogo a isto, que eu tinha. Quando eu senti que ele foi. E ela, quando eu fui ao pé da Vanessa, e disse assim, Vanessa, eu só preciso. Vindo dali, da voz, só cheguei à Vanessa e disse, Vanessa, só preciso saber assim, tu confias em mim? Porque se ela confiasse, se ela dissesse confio. Eu continuava com o mesmo jogo, o Wilson me pensasse isso, o Wilson mais 2 ou 3 dias ia lá carregar e eu sacava o dinheiro todo. Mas estava ela a confiar em mim. E se ela dissesse confio. Confiou? Não, ela disse, mas o Wilson disse. E eu nem deixei acabar o resto, levantei-me e fui para a minha cama. Mas o Wilson disse, quando ela diz o mas muda tudo. Não confia. Quando ela diz mas, se ela dissesse confio, pronto, seja o que tu fores, eu confio em ti. Bastava-me dizer isso. E eu continuava com o meu joguinho, tinha sido ganho, sou maluco. Sou do jornal. Eu acho que nem disse o Wilson, disse que o Wilson conhece-te lá de fora. Não, tu disseste assim, mas o Wilson disse que te conhece lá de fora. Eu nem deixei continuar a conversa. Exato. Logo, se ele conhece, pode saber que é verdade ou não. Nunca disse, nunca. E ele foi dizer a ela que me conhecia, já tinha a impressão que já tinha andado à porrada comigo entre gangues e tudo. Agora tu pensa se alguma vez esse homem tem moral